Oi, 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 companheiros de jornada, bem-vindos a mais esse vídeo, bem-vindos a esse canal. Hoje, domingo, 7h26 da noite, senti muito forte de parar tudo e me preparar para fazer esse vídeo aqui para vocês, porque é um assunto de extrema importância, né? Todo mundo que tem uma vida, que recebeu um corpo e tá aqui nessa terra, vai precisar desse assunto, né? Que é a verdadeira segurança. Então, eu quero começar perguntando se alguma vez na vida você já sentiu que mesmo fazendo tudo certinho, eh, sendo responsável, cuidadosa, dedicada, fazendo tudo que tá ao teu alcance, assim, né, lá no fundo você sentiu que ainda existe, ainda tinha uma pontinha de insegurança silenciosa? Você já se sentiu assim? Faz tudo conforme, o roteiro diz, né, recebe os direcionamentos e, enfim, e ainda assim fica aquela insegurança? Então, hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode mudar profundamente, né, a forma como vocês vão se ver e como vocês vão enfrentar a vida, que é a verdadeira segurança. E isso que eu trouxe pra vocês, não tô com o roteiro pronto aqui pra esse vídeo, eu peguei só alguns tópicos pra ir falando e desenhando aqui com vocês. Esse assunto veio deste capítulo aqui, Como Sentir a Verdadeira Segurança, tá? Desse livro maravilhoso que é meu companheiro, que eu nunca mais desgrudo dele na vida. Esse livro, as escrituras, claro, nunca vão se separar de mim. É O Valor do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale, tá? E eu vou começar, eh, eu vou tentar seguir uma ordem aqui, tá? Mas tenham calma, tenham paciência. Porque a gente vai bem assim tocar na raiz, né? Da onde que surge a nossa baixa autoconfiança, a nossa insegurança, tá? E a maioria das pessoas acha que o quê? Que a insegurança é falta de capacidade, falta de alguma habilidade, alguma coisa que não aprendeu, mas não é. Não vem daí, né? Essa insegurança é a gente viver tentando garantir que tudo esteja sob o nosso controle, não é? Nossa, se tudo estiver sob o meu controle, eu estou coordenando todas as coisas, aí eu vou sentir paz, aí eu fico bem. Só que é um bem-estar que não dura, vocês concordam? E a gente não tem como manter tudo sob controle, porque é a vida, né, a vida acontece e coisas inesperadas acontecem. E também, só para não me perder aqui alguns tópicos, a gente fica com aquele medo de errar, o medo de perder, o medo de não dar conta, né. E mesmo quando ninguém tá vendo, a gente fica com aquele receio, aquele medo. Isso é uma insegurança total, isso cansa a mente, cansa o coração, cansa o corpo, cansa o emocional e cansa a nossa fé. E então, vamos seguir. Aqui no livro, o Norman, ele traz uma verdade que é muito simples, mas confrontadora, que é a seguinte: a verdadeira segurança não vem de fora, ela vem de dentro, mas tem uma coisinha especial. Como assim ela não vem de fora? Ela não vem do dinheiro, ela não vem do casamento perfeito, dos filhos certos, do reconhecimento, nem da aprovação alheia, né? Essa aprovação externa, essa validação. Ela nasce quando a pessoa entende que não está sustentando a própria vida sozinha. Quando a gente entende que há um criador supremo que comanda todas as coisas, o fardo, ele diminui. A gente vai continuar carregando pesos na vida e tudo mais, mas é aquilo que Jesus Cristo já falou em outras situações, né, que ele iria aliviar nossos fardos, para que eles se tornem mais leves, não é que ele vai retirar por completo, a gente vai continuar carregando, porém eles vão se tornar mais leves, né, e fica uma coisa mais sustentável, tá. Então, quando a gente vive acreditando que tudo depende de nós, que tudo depende do meu controle, que sem a minha ação as coisas desandam e as coisas se desordenam, a gente vive tensa, né, dá dor de cabeça, dá insônia, dá cansaço, dá muita tensão muscular, muita dor, a gente vive tensa, vive tensa. E quando a gente entende que: "Não, espera aí, eu faço a minha parte, eu faço aquilo que está ao meu alcance, mas existe algo maior me sustentando, alguém que coordena tudo, algo que coordena tudo", aí aquela insegurança começa a perder força dentro da gente, tá. Gente, isso é muito profundo, esse assunto mexe muito comigo, porque, em ano passado, 2025, eita que eu me perdi aqui, ai, deixa eu voltar aqui para o capítulo, tá, aqui. Em 2025, eu tive uma experiência muito profunda, tá, com Deus. Não foi somente essa experiência que eu tive ao longo da minha vida, eu senti Ele perto de mim, eu senti Ele se comunicando comigo e eu senti que eu me comunicava com Ele.
tá? Eu senti a presença dele, né, enfim, tive várias impressões espirituais, várias experiências, assim, bem celestiais. Porém, a do ano passado sempre é uma experiência que marca mais a gente, né? Sempre acaba tendo uma experiência que é mais marcante, mais significativa. E ano passado, ele respondeu exatamente aquelas coisas que eu vinha me perguntando. Eram perguntas que eu não tinha falado pra ninguém, só estava na minha mente e no meu coração. E ele respondeu de uma forma muito especial. E não tem, assim, ó, não tem como tu negar. Quando tu sente algumas experiências na tua vida, vem alguns lampejos, vem um sentimento, ninguém tira isso de ti, ninguém. É só tu sabe, né? Aquele calor do momento, daquela experiência, ela vai permanecer contigo pro resto da vida. E eu quero que vocês com esse vídeo possam reacender alguma coisa que esteja meio apagadinho, meio morna aí dentro, tá? Porque a autoconfiança, ela se constrói aos poucos. Ela não, pra gente ter a autoconfiança, ela não depende assim, ó, de um curso de oratória, de uma técnica diferente, de um curso inovador, de alguma coisa externa alheia. Claro que são coisas que são muito importantes, que a gente precisa, mas a autoconfiança ela vem antes de tudo de uma segurança interna, do que de quem nós somos. Então, isso aqui, esse capítulo fala praticamente do senso, né? Do senso da presença de Deus. E ela vai tocar no quê? Na nossa natureza divina. Quem nós somos, afinal, né? E essa verdadeira segurança é a gente saber quem nós somos e que somos amados e que tem alguém que vela por nós, que zela pela nossa vida, tá? Nesse capítulo ele começa falando de uma mulher que tinha perdido toda os elementos da vida dela que traziam segurança. Então ela pautou a vida dela em torno de alguns elementos. Por exemplo, ela se casou, era o casamento, depois os filhos que ela teve, e deixa eu ver, e o emprego, se eu não me engano. Tá. E aí ela estava conversando com o Norman e ela disse que tinha sido destituída de todos os fatores de segurança sobre as quais ela se apoiava. Então, aquele casamento que era a base tão firme na vida dela, que dava tanta segurança, ela estava com 54 anos, tá? Tinha 31 anos de casada e de repente o marido pediu o divórcio. Então imagina como deve ter sido para essa mulher. E ao mesmo tempo, ela estava perdendo aquele lar dela, tudo que tinha significado para ela. O filho dela morreu num acidente de carro. E a filha também estava se casando, então estava saindo de casa. Então pensa em questão de semanas, tudo acontecendo. E aí ela fala: "Não foi nada fácil perder meu filho e dar minha filha em casamento, ficando sem marido, sem lar e sem amigos. Porém, descobri que a segurança está dentro de nós e não nas pessoas, lugares ou coisas." Ó, não está nas pessoas, nem nos lugares, nem nas coisas. Na verdade, nada temos de nosso a não ser em nossa consciência, em nosso mundo interior. Nada temos de nosso a não ser em nossa consciência, em nosso mundo interior. Tá, e aí ele vai delineando mais aqui, né? Então ele fala que para nos sentirmos confiantes e seguros, temos de possuir uma segura vida espiritual. Gente, essa é a chave. Uma segura vida espiritual. Isso é, temos de estar bem perto de Deus, do nosso Criador, né? Desse ser supremo. E vocês conhecem o Viktor Frankl, né? Aquele psiquiatra famoso mundialmente, criador da logoterapia. Ele tem livros, assim, tem um que é muito famoso. Ele viveu na época do Holocausto, se eu não me engano. E aí ele fala, olha só, o Viktor Frankl falando que muitos dos distúrbios mentais que sofremos atualmente vêm do fato de que despedaçamos em nós o senso da realidade de Deus. A partir disso vem uma perda do senso do significado da vida. Gente, quando a gente perde o senso de significado da vida, as outras coisas desmoronam, as outras coisas não têm força, não tem sustentação para nossa vida, percebem? E aí ele fala, então, o foco desse capítulo é o senso da presença de Deus, que sim, ele existe, sim, é possível, e todos nós temos que acessar. Nós temos que desejar ter Deus perto de nós. E aí ele comenta mais, assim, um livro é recheado de histórias, né? E aí ele conta de um outro senhor que relatou para ele, escreveu uma carta para ele contando que esse senhor seguiu o conselho do Norman, né, do autor do livro, e ele começou a aplicar.
que acabou sentindo que Deus está com ele, né. Acabei sentindo que Deus está comigo em meu escritório, ou quando estou viajando, ou passeando, ou em alguma conferência. Sei que ele está perto de mim e tenho frequentes conversas com ele, tão naturalmente como um amigo. O Senhor ensinou-me que Deus é um companheiro constante. E aí no final ele fala, né, tudo ficou diferente desde que descobri a surpreendente verdade de que Deus pode ser meu inseparável companheiro. Então vocês acreditam que Deus pode ser um companheiro inseparável de vocês? Nossa, até me arrepia. Ele pode e ele quer. A questão é, será que a gente quer de fato se aproximar dele e ver a nossa vida mudar? Teve uma vez que eu senti muito forte a minha presença dele. Eu lembro que eu estava perto da janela, eu estava vendo algumas árvores e aquele clima gostoso, e eu sentia a presença, tinha uma presença, assim, celestial. Eu senti muito forte isso. E naquele dia eu pensei: "Nossa, eu quero sentir isso pra sempre. Eu quero sentir muitas e muitas vezes isso". Então, assim, gente, a gente pode sentir. E aí ele dá uma listinha, anotem aí, de como a gente pode experimentar isso, né, qual que é a parte prática, né. Como que a gente pode ficar perto de Deus, afinal, né? Primeiro, procure sentir uma profunda necessidade de Deus, né? De realmente sentir que precisa dele, que ele vai te ajudar, que ele vai te sustentar ao longo da vida. Segundo, tenha um desejo enorme por ele, por Deus, né? De se envolver com ele. Então a gente tem que ter o desejo de conhecer ele, de se envolver com ele, ter uma relação com ele, né? Um relacionamento muito forte. Aí o terceiro, ore a Deus com toda a alma. E o quarto, viva em união com Deus. Aí o terceiro pega para muitas pessoas, né? Alguns alunos e pacientes que passaram por mim, quando chegava nesse despertar, né, a cura emocional, a cura física, vinha o despertar espiritual como consequência natural. E com uma sequência natural. E aí elas me perguntavam: como que eu posso conhecer melhor a Deus? Como que eu posso me aproximar? Eu não sei nem orar. Então isso é uma dúvida que vem, e é bem justo, né, ter essa dúvida. Tá tudo bem, não se sinta burro, não se sinta ignorante em relação a isso, porque tem pessoas que têm vergonha, têm medo de falar que não sabe orar. E gente, tá tudo bem, tem muitas pessoas que passam por isso, tá? Então, eu vou fazer um vídeo depois só sobre essa questão das orações, como a gente pode fazer orações mais profundas, mais sinceras, mais significativas, mais poderosas, tá bom? Mas a princípio, o que você pode fazer é você abrir seu coração, ter o desejo de se aproximar dele e abrir seu coração. Se enxergar como uma pessoa que tá ali, que quer conhecer, que quer aprender, sabe? Ser humilde, entende? Esse é o ponto. E quando você é humilde, você vai procurar um ambiente que você possa ficar mais à vontade com ele. Quando você tem esse desejo. E você pode perguntar para ele: quem você é afinal? Qual a sua identidade? Qual o seu valor para ele? Que valor que você tem para ele? Faz isso, experimenta, coloque em ação. Vai ser uma resposta diferente para cada um, é uma resposta muito pessoal. A experiência é muito pessoal, muito personalizada, tá? E aí ele fala, né, quando a gente aprende a orar com toda a alma, acontecem coisas, né? A vida altera-se de verdade. É como se nos tornássemos capazes de atrair para nossa alma todos os poderes de Deus que dão força e transformam a vida. O poder de Deus permanece à nossa volta em todo o tempo. Quem não quer isso, né? Sentir o poder de Deus em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Você tem habilidades, mas nunca chegará a grandes realizações enquanto não entregar suas suscetibilidades e todas as suas inseguranças ao bom Deus. Então, como parte da oração, você também pode se entregar por completo. Falar: olha, eu tô tentando, até agora eu fiz do meu jeito, tentei do meu jeito e não tá dando certo. Tem coisas que me incomodam, me sinto insegura nisso, 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 tá? Então, assim, é abrir o coração mesmo. E estar preparada para ouvir a resposta. Muitas vezes vai ser uma resposta que você: como assim?". Pode ser uma resposta simples, pode ser algo bem sutil, alguma mudança muito simples, um reajuste na tua vida e que às vezes você não está disposta a abrir mão, muitas vezes você não está disposta a fazer. E eu sei como é que é isso. Eu sei, eu já chorei muitas vezes achando que o meu fardo estava muito grande. Nossa, o Senhor exige isso, 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 isso de mim.
Gente, mas eu já sou mãe, já tenho 5 filhos. Ele fala: "Não, mas faz. Eu tenho grandes coisas para você". E aí, o que que a gente vai fazer? A gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer que ele é Deus Todo-Poderoso, que ele sabe de todas as coisas. E quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, ele nos torna mais fortes. Ele dá um sentimento de segurança, assim, incrível, que não tem como negar. Você só vai e faz. E não é tudo de uma vez, tá, gente? É assim, é degrau por degrau, sabe? Um pouco aqui, um pouco ali. E ele vai, é a linda tapeçaria do Senhor, né? Tu não tá enxergando o todo agora, as pecinhas, mas quando você olha, vai ver que formou assim, ó, uma peça linda, com vários fragmentos, vários pedacinhos que se juntaram e fizeram sentido na tua vida, tá? E ele fala aqui também: qualquer um pode achar uma resposta para a insegurança, se orar com toda a alma e o coração, e orar até sentir a presença de Deus. Então não é orar e não sentir, não deu. Não, é orar até sentir a presença de Deus. Combinado? Orar até sentir a presença de Deus, tá? Não é coisa fácil ou superficial, é como escavar a terra em busca das águas profundas. A sonda tem de penetrar bem mais abaixo do nível normal da água, mas desde que se atinjam os mananciais profundos, não hão de secar-se facilmente. Olha, quando a gente acessa os mananciais profundos, a água não cessa facilmente. Ela não seca, né, facilmente. Ele conta a história de uma experiência que ele passou no navio, e ele estava vomitando pra caramba, passando mal, e o companheiro dele lá feliz, cantarolando e tal, e ele falou: "Nossa", ele não queria demonstrar a fraqueza dele, porque ele tinha sido o mentor desse rapaz, ele tinha sido, né, o o professor, o mentor, e aí ele não queria mostrar que ele estava mal, e o aluno estava bem. E aí o aluno, deu uma lição para ele naquele dia, né, e ele falou o que estava acontecendo. Ele falou assim: "O seu mal está em que você não ficou em harmonia com Deus e suas obras estupendas. O mar é dele, foi ele quem o fez. Foi ele que fez esse navio pela mão dos homens. E a embarcação se acha em seu elemento movendo-se sobre as ondas como se fosse viva. Passeia pelo mar com simetria graciosa e bela, né? Você tem que subir lá na ponta do navio, sentir a espuma pairando sobre as ondas, contemplar as nuvens amontoadas no céu e ouvir o vento assobiar. É grandioso, e lá em cima há de sentir-se em completa camaradagem com Deus, diante da maravilha e da glória dos elementos. E aí ele falou: tá, mas onde você aprendeu tudo isso? Ele falou: nos seus sermões, nas suas palestras. E aí ele disse que fez, né? Foi lá e tudo mais. E foi um final bem bacana. Ele disse que depois daquele dia ele conseguiu finalizar a viagem sem aquele mal-estar profundo que ele estava sentindo. Ele foi se alinhando com os elementos daquela viagem. Olha, gente, assim, ó, a mente, né? É incrível quando a gente vai crescendo em conhecimento. E ele fala: confiança vem quando se vive perto de Deus. Não é possível. Aí, agora, para finalizar o vídeo, gente. Ah, tá. Antes eu vou falar da Bíblia matinal. Mas depois, no final, eu vou repetir a frase. Não é possível viver perto de Deus e sentir insegurança. Grava isso na sua mente. Não é possível viver perto de Deus e sentir insegurança, tá? E quem fala aqui para vocês é uma pessoa que passou por muita insegurança na vida. Muitos medos, baixa autoconfiança. Quem olhava achava que era a Alice lá, que é reservada, metidinha, na dela, que se achava, mas na verdade era uma baita de uma insegurança, sabe? E eu deixei de aproveitar muita coisa, né? Na minha época de adolescente, de jovem adulta. Deixei de aproveitar muita coisa porque era uma ansiedade, um medo de errar, de ser imperfeita, de falhar, né? Então, assim, a minha autoestima e autoconfiança era baixíssima. E não é de uma hora para outra, né? Assim, tu vai alimentando isso, sabe? Tu vai enriquecendo pouco a pouco. E o que eu falo para vocês é: sem Deus no caminho, todas as outras coisas podem falhar. E ele é a única pessoa que tu pode ter um relacionamento e tu ter certeza que ele nunca vai te abandonar.
Ele nunca vai te trair, nunca vai te enganar. Todas as promessas ele tem que cumprir, sabe? Como eu vi hoje num discurso que Deus é o Deus de promessas. E se ele deixa de cumprir alguma promessa, ele deixa de ser Deus. Então, sim. E foi uma bênção que eu recebi também. Ele falou nos meus ouvidos, sabe? Ele é um Deus de promessas, ele cumpre todas, tá? Então tenham isso enraizado no coração de vocês. E outra coisa também, para ajudar nesse processo, nessa caminhada, é fazer a Bíblia matinal, né? Ou escrituras, né, da manhã, as escrituras da manhã. Então essa a palavra matinal, a palavra de Deus matinal, a Bíblia matinal, ela vai alimentar, né? Alimentar a mente, ao coração e a alma de vocês. Então, tenham isso por hábito, nem que seja assim, quando o dia amanhece, ou se não deu tudo bem, não vai ficar se repreendendo, se julgando, se criticando. Faz à noite, faz antes de dormir, mas abra a palavra, abra, leia um pouquinho. Aí ele fala de um outro aluno que aplicou isso, que ele começou a fazer, né. Enquanto ele tomava o desjejum, ele também se alimentava com a palavra de Deus. E aí ele percebeu que começaram a acontecer coisas, né. Ele percebeu que não ficava mais nervoso, não dava mais tão nervoso, inquieto, tão negativista em relação às coisas. Percebeu que as pessoas estavam sendo mais amáveis, e algumas situações curiosas que só podem ser atribuídas à orientação divina. É isso, em poucas palavras, a Bíblia matinal deu a ele, né, uma nova visão interior sobre a natureza da segurança e da confiança. Então é isso, gente. Não é possível viver perto de Deus e sentir insegurança, tá? É impossível tu se sentir inseguro na presença do teu Criador. E aí, gente, realmente para finalizar, se vocês estão, se fez sentido isso para vocês, se vocês têm um interesse em se nutrir mais, se conhecer melhor, né. Eu vou deixar uma lista, vou deixar aqui na descrição um link, porque eu tô formando uma mentoria terapêutica em grupo gratuita, tá, que a gente vai trabalhar vários aspectos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, se você sente que precisa desse processo, tem uma lista de interesse na descrição do vídeo, você pode clicar e essa é o primeiro passo nessa pré-inscrição, tá bom? Com calma, né, com amor, só com verdade, entra com verdade, tá bom? E a segurança verdadeira começa quando você decide cuidar do que está dentro de você. Então, tome com mais faça com mais intenção, tá, esses primeiros passos, essa retomada da tua vida, faça com intenção, com amor, com humildade, e as coisas vão começar a mudar, eu tenho certeza, tenho certeza. Eu posso dizer com total certeza isso pra vocês, tá bom? E aí nos próximos vídeos vamos entrar mais em alguns assuntos, certo? Um beijo, fiquem bem.